Recebemos novamente doutora Samantha Rios Melo, médica veterinária formada pela USP e pesquisadora em oncologia veterinária, coordenadora de uma pós-graduação em oncologia. Ela também é fundadora do Centro Oncológico da Clínica Homeopatas, onde também ela é sócia. E é um espaço referência no tratamento do câncer em animais de companhia, onde a ciência, o cuidado e o acolhimento caminham juntos. Bom, Samantha, é um prazer tê-la aqui novamente conosco. Sua última participação foi uma verdadeira aula. E hoje vamos aprofundar um pouco um assunto sensível, mas é necessário. É o assunto de câncer em animais de companhia. Por favor, o microfone é seu. Muito obrigada, querido. É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Realmente é um assunto que, como o Dr. David disse, é muito sensível, mais necessário, porque nossos animais, né, eles estão ficando mais velhos, né? Nossos filhos de pelos estão ficando mais velhos. Isso se deve a uma melhora, né, na nutrição, isso se deve a uma melhora nos cuidados veterinários. E se tem alguma coisa que a gente ainda tem dificuldade ou tem um maior gargalo aí, é a parte de oncologia, né? Então, com a idade, o aumento da incidência de câncer também acontece de maneira muito expressiva nos animais, como acontece na gente. Mas eu vejo também que, além do aumento da incidência, ainda por parte dos tutores há um desconhecimento muito grande. Sim. Então, o seu trabalho é duplo. É cuidar do doente, mas é cuidar do tutor. Sim, com certeza. Na verdade, é muito mais, acho que um medo, né? Um medo desse desconhecido, de como se dá um tratamento oncológico, né? Num animal de estimação, numa companhia, né? De fato, hoje a gente tem métodos bem diferentes do que a gente tinha há alguns anos atrás. Hoje nós temos profissionais mais bem informados, né? Hoje a gente tem estrutura hospitalar melhor para isso, em termos de cuidado com o paciente oncológico. Então, sim, a gente tem o trabalho de dizer que, de fato, o tratamento oncológico em cães, em gatos, em animais de estimação, ele é menos sofrido do que as pessoas imaginam. Doutora, a gente pode fazer uma classificação dos tipos de cânceres em pets ou... Na verdade, temos todos os tipos de câncer, os mesmos que a gente tem para os seres humanos, né? Então a gente tem câncer de pele, a gente tem câncer de órgãos abdominais, fígado, baço, intestino, a gente tem câncer em cérebro mesmo, em encéfalo, em coluna vertebral, né? E os tipos são dependentes aí de cada órgão relacionado. Então a gente tem desde os carcinomas, né, de um tecido mais epitelial, a gente tem os sarcomas, de um tecido fuso celular. Então, a classificação, osteosarcomas, né, são exatamente as mesmas classificações que a gente tem em humanos. Na verdade, cada parte do nosso corpo, né, cada tecido, cada origem tecidual tem potencial para o desenvolvimento de uma enfermidade oncológica. E você consegue descobrir alguns sinais precoces de uma tumoração? Um dos sinais mais importantes que a gente tem no paciente oncológico hoje, principalmente nos animais de companhia, é a perda de peso, né? Então, uma sarcopenia que a gente chama precoce,
né? Então, é uma perda de peso muito específica. Então, quando a gente tem um tumor que ele não é visível, né? Claro, se a gente tem um aumento de volume em pele, se a gente tem uma claudicação, se a gente tem uma dor expressiva em algum órgão, a gente vai se direcionando para lá. Mas a gente tem muitos tumores que são silenciosos, né? São tumores que ficam dentro de cavidade abdominal, cavidade torácica, e muitas vezes a perda de peso, a letargia, né, a prostração, a falta de apetite, são sinais aí muito importantes de alerta para gente. Pode-se dizer que o diagnóstico de câncer é uma sentença de morte para o PET, ou existem umas notícias melhores? Adoro essa pergunta, porque na verdade, de fato, a gente encara o diagnóstico do câncer, até pra gente, né, como pessoa, sempre como algo extremamente desafiador, extremamente dolorido, né? É uma coisa que de fato traz uma série de perguntas e de medos, né? Mas a grande verdade é que, assim como para nós, para eles também, hoje, existem uma série de novas alternativas, né? E muitas vezes, inclusive, quando a gente faz um diagnóstico precoce, a depender do tipo de tumor, a gente tem a capacidade de oferecer a cura, né? Hoje temos a cura de diversas enfermidades oncológicas, né? Quando a gente consegue fazer uma cirurgia precoce, quando a gente consegue fazer uma intervenção quimioterápica ou radioterápica precoce, assim como pra gente. Então, não é uma sentença de morte, né? E ainda que a gente não consiga oferecer a cura necessariamente, hoje a gente tem estratégias para prolongar o tempo de vida com qualidade, né? Então, não Sim. simplesmente prolongar uma doença de maneira desconfortável. E como é que você consegue fazer um diagnóstico preciso de um tumor? Tudo depende do tipo de tumor, né? Mas a gente vai sempre começar, ou a maioria das vezes a gente vai começar com um exame chamado citologia, né? Que é um exame, uma citologia aspirativa, a gente vai com uma agulha, a gente coleta uma pequena quantidade de células desse tumor. Isso é possível ser feito para tumores de pele, isso é possível ser feito para tumores intracavitários, né? Para uma série de tumores intraorais, a gente consegue fazer essa citologia, né? Depois, é claro, o diagnóstico preciso e definitivo, ele é feito com histopatológico, que é quando a gente pega o material e a gente manda para uma análise mais detalhada, né, quando a gente retira o tumor e manda para uma análise mais detalhada em patologia. E aí, muitas vezes, a gente consegue, de fato, fechar. Bom, se você falou em histopatologia, é sinal que você já operou o animal e mandou o material para exame. Para análise. Então, quais são os tratamentos, além de cirúrgicos, mais utilizados? Olha, hoje a gente tem como principais frentes, sim, a cirurgia, né? Cirurgia, a gente fala, a cirurgia, ela é a primeira opção para qualquer tumor sólido. A gente sempre quer tirar e mandar para histopatológico. A segunda opção muito forte que a gente tem é a quimioterapia. Então, existem muitos tumores, como linfomas e leucemias, por exemplo, que são tumores que não são tratáveis com cirurgia, eles são tratáveis com protocolos de quimioterápicos, né? E hoje a gente tem também bem e amplamente disponível pra gente a radioterapia, né? A radioterapia linear, que é uma radioterapia focada e que nos permite aí também fazer um controle muito interessante de uma série de outras neoplasias. Você, na verdade, eu lembro de alguns amigos que faziam ou fizeram quimioterapia e se queixavam tanto de mal-estar e chegaram quase, depois se arrependiam, mas diziam quase que prefiro morrer do que enfrentar mais uma sessão de quimioterapia.
é assim mesmo ou a quimioterapia hoje é um pouco mais tolerada pelos animais? Sim. Na verdade, eu acho que até para humanos, né? Hoje, de novo, né, com o advento com a existência de novas drogas, né, que controlam melhor a náusea. Tive amigos que fizeram a quimioterapia recentemente, infelizmente, mas passaram por isso. Hoje tem drogas assim para controle de náusea que custam US$ 200 um comprimido, mas que trazem um bem-estar muito melhor e tudo mais. Então, hoje a gente tem tantas outras opções em termos de medicação suporte, que a gente chama, tanto para humano quanto para animais, que trazem aí uma grande melhora nesses sinais, isso é um ponto. E o segundo ponto é que, de fato, os cães ou os protocolos que a gente tem para quimioterapia em cães e gatos hoje são protocolos que são feitos para serem bem tolerados, né? Então a gente admite hoje que a gente tem de 90% a 95% dos animais que passam pela quimioterapia com desconfortos ou com efeitos colaterais leves, né? Então, que não vão impactar negativamente na qualidade de vida montante, né? Na qualidade de vida final. Né? Hoje a gente trabalha muito com a quimioterapia que a gente chama de máxima dose tolerada, né? Então, a máxima dose que faz com que a gente tenha um conforto, com que a gente garanta a manutenção da qualidade de vida. Uma coisa importante é que o tratamento ele nunca pode ser pior que a doença, né? Então, a gente precisa se certificar disso. Conte um pouco para a gente, você tem uma experiência muito grande, conte um pouco para a gente como você trata, como você aborda o paciente oncológico e o tutor no seu consultório. Sim, na verdade é isso que a gente falou, né? É um momento em que a família, né, ela tá extremamente fragilizada, porque a gente tem ali um indivíduo, um ser da família que tá passando por uma situação que é extremamente assustadora, né? Então vem todas essas questões na cabeça, o quanto ele vai sofrer, o quanto vai ser difícil e tudo mais. Então, na verdade, sim, a gente tem que ter essa postura muito de acolhimento mesmo, né? Cada pessoa enfrentou as suas próprias questões, né, de saúde no passado, como o senhor comentou, alguém da família ou algum conhecido. Então, a gente precisa muitas vezes entender, desmistificar todas as questões que a pessoa tem, ou às vezes ela mesma já passou por um processo de tratamento oncológico, né? Ou ainda é extremamente desconhecido e ainda mais temido, né? Mas é basicamente a gente busca acolher, né, oferecer o conhecimento de maneira também bem assertiva, né, e oferecer todas as opções que a gente tem, né. A grande verdade é que no final quem decide o caminho a ser seguido é a própria família, né. A família tem que ser, inclusive, treinada para dar sequência aos tratamentos paliativos que você inicia na clínica. E você vê algum progresso em animais que têm um apoio assim da família? Sim, com certeza. Absolutamente, assim, hoje a gente vê que a família está extremamente dedicada, né? E uma coisa que a gente fala é o tratamento que a gente faz médico, né, dentro ali da parte oncológica, que pode ser a cirurgia, que pode ser a quimioterapia, ele é de fato uma parte do todo, né? Hoje a gente sabe que controle de dor, né? Então, bons profissionais que possam trazer aí um acolhimento e também um cuidado nessa parte de controle de dor. E outra coisa muito importante que é a parte nutricional, né? A gente sabe hoje que a gente tem suplementos, a gente tem rações, a gente tem alimentos assim extremamente fantásticos para o paciente oncológico e que a gente vê que quando a família abraça todas essas frentes, então ela se dedica à parte de tratamento de dor, de uma nutrição adequada, a gente certamente tem um tratamento muito melhor, né? Eu ia perguntar um pouco mais quais são os cuidados que a família tem que ter, mas você já explicou e realmente é uma imersão completa na fisioterapia
ao qual o animal é submetido. Sim, a gente diz que, na verdade, é uma jornada, né? E, assim, de fato, a família, ela tem que comprar toda essa jornada, ela tem que estar presente em diversos momentos. E a gente fala, a gente, dentro do consultório, a gente participa um pedaço muito pequeno do tratamento. A gente precisa da família apoiando todo o resto. É, você vê a oncologia veterinária evoluir rapidamente na nossa profissão? Bastante. Inclusive, mais recentemente, a gente tem, quando a gente vai para congresso, mesmo, né, congressos nacionais, onde a gente tem divulgação de produtos que estão em desenvolvimento, né? Hoje a gente tem muito forte a questão da imunologia e da terapia-alvo em pesquisas, assim, extremamente fortes, né? Com potencial terapêutico extremamente interessante, né? Como a gente tem na medicina humana também. Então, hoje, em humanos, a parte da terapia imunológica, da imunoterapia, a parte da terapia-alvo, né, da terapia até gênica, ela está extremamente forte. E eu vejo que isso está acontecendo em paralelo na veterinária também. Claro que a gente tem um pouquinho menos de investimento, né, mas isso vem acontecendo e vem vindo com uma velocidade muito maior do que a gente tinha nos últimos anos, isso com certeza. Eu me lembro que você foi ao Japão, numa delegação brasileira, no Sim. Congresso Mundial Sim. de Oncologia, Sim. e eu te pergunto quais são as novidades que você trouxe de lá. É isso. Na verdade, a gente revê alguns protocolos, né? Então, a gente, com colegas de outros lugares, a gente vê estudos com protocolos que podem ser um pouquinho diferenciados. Então, a gente adapta protocolos, medicações novas que a gente introduz na nossa rotina. Isso a gente faz, né? E a verdade é que muitas das medicações, às vezes até infelizmente aquelas que estão sendo lançadas lá fora, ainda não chegaram no Brasil, né? Mas a gente espera muito que cheguem um dia. Então, a gente, na verdade, tem que se preparar um pouco para essas tecnologias, vamos dizer assim, que vão chegar, se Deus quiser, para a gente em algum momento. Me fala um pouco sobre os marcadores tumorais. Sim, os marcadores tumorais, o marcador biológico de tumor, né, é uma coisa que a gente tem muito forte também na medicina humana, né, e a gente ainda não tem isso tanto de rotina na oncologia veterinária, né. A gente tem um ou outro marcador que hoje também muitas vezes associado à pesquisa, a gente consegue associar um risco maior de câncer, né, mas a gente não tem ainda um marcador tão específico que a gente use de rotina, né? Nós estamos, enfim, você está muito ligada à medicina humana. Você tem contato com oncologistas humanos ou clínicas oncológicas humanas? Vocês trocam ideias? A gente participa de alguns congressos, então a Secamargo é um lugar que a gente costuma fazer, enfim, em eventos, em palestras, a gente apresentou trabalhos nossos lá da USP em conferência com eles. Então, sim, a gente tem profissionais ali junto. De novo, não digo que a gente está extremamente fora, mas de fato a gente tem uma quantidade de investimento ainda um pouco menor na área, então a gente tem menos opções do que o paciente humano, isso é fato. Você acha que virá ou já existe uma prevenção de câncer em cães e gatos? Na verdade, a prevenção que a gente diz, muitas delas são aquelas que a gente impõe pra gente mesmo. Então, por exemplo, luz solar, né? Então a gente sabe hoje que existem uma série de tumores de pele em cães e gatos que são relacionados à luz. Então, a prevenção em termos de protetor solar, películas anti-UVA e UVB são importantes. A própria questão do fumo, tá? Do tabagismo, é uma questão que, assim, a gente vem apresentando mais recentemente, inclusive no Congresso do Japão se falou muito sobre isso, que é a questão de que os animais são fumantes passivos, né? E
se o cigarro para nós já é considerado, né, pelo Instituto Nacional do Câncer, um dos principais fatores carcinogênicos que a gente tem para o ser humano, né? Imagina para um animal que tem muitas vezes 1/10 do peso daquele ser humano, né? E que está submetido à mesma questão. Então, do mesmo jeito que as políticas antitabagistas, elas são preventivas para seres humanos, elas são preventivas para animais também. Outra coisa como qualidade do ar e qualidade da água, né? Então a gente sabe, a gente também discute isso, vem aumentando muito a incidência de tumores de bexiga em cães e se associa isso à maior quantidade de contaminantes, né, nas águas que inclusive nós tomamos, né, e que a gente às vezes passa num filtro. Então, hoje se diz muito da população animal como sendo sentinela oncológico para o ser humano. Então, o que é isso? Eles, por serem menores, né, quantidades muito inferiores para eles são representativas de um alerta. Então, tanto em relação à poluição de ar, quanto em relação à poluição de água, se a gente tem uma população específica que passa a desenvolver maior tipo de câncer de alguma forma, é um alerta pra gente. Então, basicamente, cuidar da alimentação, cuidar do ar e do ambiente que a gente vive, né? Cuidado com o sol, né? E também essas políticas antitabagistas são excelentes meios de prevenção. Se você tivesse um auditório de tutores, o que você poderia passar para eles a respeito desse problema de surgir um câncer? Olha, o que eu diria é não desistam, né? Na verdade, a gente tem tantas modalidades hoje que trazem melhora de qualidade de vida, que trazem um tratamento muitas vezes eficaz, né? Que de fato a gente tem o câncer hoje como uma doença que a gente diz, uma doença crônica, né? Podemos tratar, podemos encarar isso como uma diabetes, como um hiperadreno, né? Como qualquer alteração crônica que o paciente pode ter, né? Hoje a gente tem maneiras de melhorar o desenvolvimento, a jornada, tanto do paciente quanto da família, para que não seja algo extremamente desafiador e para que seja algo que seja leve e que a gente consiga levar de uma maneira que traga qualidade de vida e que traga mais tempo, né, deles com a gente. Bem, doutora, essa conversa poderia se prolongar por muito tempo, com uma série de perguntas mais específicas, mas temos que encerrar. E vou deixar então os minutos finais para as suas palavras de conclusão. Obrigada, Dr. Devlin. É de novo um prazer estar aqui com vocês, o pessoal da Panvet, vocês que estão nos escutando, né? Posso voltar quantas vezes vocês quiserem, se surgirem novas dúvidas, a gente pode ir sempre levantando, né? O que eu vou dizer para vocês é: tenham sempre um veterinário de confiança, né? Um veterinário que possa sanar todas as suas dúvidas, né? É muito importante quando a gente está falando de uma doença, qualquer que seja ela, não só oncológica, que exista esse acolhimento, que exista esse apoio, né? E que exista, claro, a ciência envolvida, né? Porque não adianta a gente ser um profissional legal e a gente não ser um profissional que tenha um conhecimento. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu estou à disposição de vocês, é sempre um prazer. Doutora Samantha, somos nós que agradecemos por uma participação tão rica e parabéns pelo seu trabalho incrível. Isso é o que a sua equipe realiza no Amo Patas. Eu espero que mais tutores possam encontrar na informação e no acolhimento a força para seguir cuidando dos seus animais. Que assim seja. E
se você tiver dúvidas, se você quiser conversar com a doutora Samantha, tem aqui os endereços da internet. Você pode contactar também aqui a redação do Boletim Veterinário da Panvet e a gente encaminha essas perguntas. Se tiver muitas perguntas, chamamos a doutora Samantha por uma nova rodada de esclarecimento de dúvidas. Combinado. E se você gostou desse episódio, Diálogos à Panvet, com a doutora Samantha, transmita para os seus colegas, seus amigos, transmita o link, peça para eles ouvirem. Você pode acessar o Instagram da Amopatas ou então acesse www.clinicaamopatas.com.br e tenho certeza que lá vocês receberam o acolhimento de praxe desta clínica. Esse episódio tem a produção, roteirização e divulgação realizadas pela TICNET, nossa parceira na comunicação deste projeto. A TICNET transforma o conhecimento em experiências que inspiram, informam e geram impacto com propósito. Quer levar um projeto para sua instituição? Entre em contato com a TICNET, www.ticnet.com.br. TICNET, TIKINET.com.br. Eles fazem a comunicação com propósito. Doutora, muitíssimo obrigado. Prazer foi meu.